hoje eu estou aqui no Centro de Nefrologia de Crateús. Centro este que leva o nome de um grande cidadão, Dr. José Fernandes, uma pessoa que teve uma passagem por Crateús e deixou muito serviço prestado. E hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Moisés Landim, que é o diretor de alguns centros de nefrologia do estado do Ceará. E eu acompanhei há muito tempo pessoas tendo que sair daqui de Crateús para Canindé para fazer uma hemodiálise, uma diálise. E só aquela pessoa que está fazendo aqui sabe do sofrimento que é. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao Dr. Moisés pela recepção, pela atenção, e que a gente possa falar um pouco sobre esse assunto e, de certa forma, contribuir de alguma maneira com os nossos conterrâneos, com informações que possam ajudar a prevenir e ajudar a conviver com esta realidade. Doutor Moisés, uma alegria grande falar com o senhor hoje aqui. Boa noite, a alegria é nossa. Queria parabenizar aqui pela sua iniciativa, ao Provcast, né? Trazendo informação à comunidade de Crateús. Isso é uma bondade muito grande, isso realmente parte das pessoas que têm sensibilidade com o ser humano. Eu estou aqui disponível a ajudar naquilo que for preciso, naquela orientação, no meu conhecimento, o que houver de necessidade para que seus telespectadores possam avaliar, possam escutar, possam refletir. A gente vai ter esse prazer de estar aqui nesse momento da noite aqui de Crateús com você. A diálise, né, que nada mais é do que uma terapia renal de substituição, porque a doença renal ela é uma doença crônica, ela não existe cura para a doença renal. Como toda doença crônica, existe um tratamento. Esse tratamento ele é dividido, e um deles é a hemodiálise, que é aquela terapia que você faz com o sangue. O sangue sai do corpo do paciente, passa por um processo, sofre uma filtração, uma limpeza e retorna para dentro do corpo novamente, fazendo com que esse doente possa diminuir os efeitos da insuficiência renal. Então, uma unidade de saúde dessa, num município como esse, é de extrema importância. Ela é uma unidade de complexidade alta, chamada de alta complexidade, e hoje, apesar dela ser tripartite, dela ser das três esferas municipal, estadual e federal, o governo federal é quem mantém essas unidades. O credenciamento é direto com o Ministério da Saúde. Então, quando uma unidade dessa vem para um município dessa, além dele minimizar o sofrimento da população que precisa desse atendimento especializado, é uma unidade que gera emprego, é uma unidade que capacita as pessoas da cidade, é uma unidade que gera, que fomenta outras especialidades que precisam dela para que possam vir para cá. Então, realmente, é um instrumento de saúde de muita importância para qualquer local que ele vá. E para Crateús foi dessa forma. Na nossa região. Hoje, o Centro de Nefrologia de Crateús, ela atende a micro-regional de Crateús, que eu acho que se compõe de 11 municípios, e também atende a micro-regional do Tauá. Tauá hoje tem 4 municípios, sendo que desses 4 municípios, somente Tauá é que encaminha paciente para essa unidade. Hoje nós temos 250, 260 pacientes em tratamento, em terapia renal de substituição, de todas essas regiões, sendo que a principal parte é do município de Crateús. Eu acredito que em torno dos 40% a 50% desses pacientes são do município de Crateús. Quando é que a pessoa percebe que a função renal não está funcionando direito e há necessidade, que vai dizer se há é o profissional, no caso. Mas como é que funciona essa parte? Mas é interessante essa pergunta, viu, Edmilson? Porque é o seguinte, a doença renal é uma doença bastante silenciosa. Sim, sim. A grande maioria dos pacientes que chegam à clínica de hemodiálise, elas já chegam com a necessidade de dialisar, elas já chegam com a urgência dialítica. Entendeu por quê? Porque o rim começa a se manifestar quando ele está abaixo de 10% da função dele. Até 10%, normalmente a pessoa pode conviver e viver ali sem muito sintoma. Então, quais são os principais sintomas? É um cansaço excessivo, entendeu? É uma pressão que você não consegue controlar, é um inchaço nas pernas, é uma falta de apetite, é uma insônia associada, é a vontade de provocar, é espuma na urina. Então, todas essas manifestações, elas aparecem em uma fase bem
já tardia da doença. E normalmente quando ela chega, o exame que a gente faz, inclusive a campanha, né? Toda terceira quinta-feira do mês de março de cada ano, existe o Dia Mundial do Rim. Então, o Dia Mundial do Rim desse ano foi falando sobre a creatinina, que é um marcador que a gente dosa no sangue e que diz se a pessoa está com comprometimento importante. Então, quando essa creatinina está muito alta, a função renal está baixa e a pessoa apresenta essa sintomatologia, aí é necessário fazer o que a gente chama de terapia renal de substituição. Ele precisa de um tratamento para substituir a função que aquele rim mais não está mais fazendo. Muito bem, mesmo a gente sabendo, e já foi dito aqui, é que a função que é uma doença silenciosa. Bom, ela em sendo silenciosa, o que o paciente, que a pessoa poderia fazer como hábito para evitar? A primeira coisa, a principal causa, Edmilson, da doença renal crônica, não só aqui em Crateús, mas no mundo todo, hipertensão e diabético. Então, aquele paciente que já é hipertenso e diabético, que já sabe disso, esse paciente tem que ter um cuidado redobrado. Tratar a hipertensão de forma correta, tratar o diabetes de forma correta. Aquele doente que já tem um histórico de família, alguém que já fez diálise, ele também precisa ter atenção para isso. Mas o mais importante na população geral é a automedicação. O paciente não pode tomar remédio por conta própria, principalmente os anti-inflamatórios, Voltaren, Cataclã, Ibuprofeno. Esses medicamentos são de extrema gravidade para a doença renal. Quando você toma esse remédio, associado ao cara que já é diabético, associado com o cara que já é hipertenso, você tem uma possibilidade muito grande de evoluir para uma doença renal. E isso é o grande problema. Segunda coisa que a gente tem pouco costume, apesar de morar numa cidade muito quente, né? Eu costumo dizer que aqui em Crateús o sol é para cada cabeça, né? Não é coletivo não, cada sol tem uma cabeça, né? É muito quente, a pessoa não tem o costume de beber água. Tem que ingerir água. Tem que diminuir os condimentos, sal. As pessoas gostam muito do pó branco, tá lá escrito no meu Instagram, viu? Dr. Moisés Santana, botem lá e sigam, que eu dou dica de saúde, né? Certo. Pó branco, o que é? Que eu disse lá, açúcar, sal e cocaína. São três drogas, entendeu? Que a gente precisa ter muito cuidado no seu uso. Isso faz a pessoa adoecer dos rins. Principalmente nessa comunidade que já tem essa predisposição que eu acabei de falar. Então isso faz o paciente evoluir para uma doença renal de uma forma mais acelerada. E hoje, Edmilson, vale salientar que a doença renal crônica ela é uma doença de caráter epidemiológico. É um problema de saúde pública. O número de casos é exagerado. Tem muita gente morrendo ainda sem chegar ao tratamento, sem ter um diagnóstico. A gente precisa fomentar, principalmente numa região como essa, a atenção básica. Para a gente identificar esses portadores, essas pessoas que têm essa predisposição, tratar elas de forma correta, para a gente, se não curar, retardar a entrada desse doente, porque realmente é uma vida sacrificante, precisa vir 3 vezes por semana, ficar aqui 4 horas. Então isso, para você administrar do ponto de vista social, é muito complicado. Verdade. E quando você associa isso à pobreza extrema, a falta de acesso a uma saúde de qualidade, quando você associa isso, aumenta o que a gente chama de mortalidade. O paciente vai viver menos. Então isso é uma coisa realmente preocupante. Isso é interessante que os gestores de saúde tenham conhecimento disso, abra atenção, que a gente crie um canal do dia, como a gente tem o Dia Mundial do Rim, tem o Dia Municipal, como a gente tem no programa de vacinação. Isso é uma coisa extremamente importante, que é necessário ser dito e que muitas vezes passa despercebido. Muito bem. Olha, uma outra informação que eu gostaria de obter, nós sabemos que os alimentos ricos em potássio são necessários à nossa sobrevivência, às nossas funções e tal. Mas ao mesmo tempo, eles são prejudiciais às pessoas que têm já início de disfunção renal, no caso. Aí como é que dosar isso aí? Banana, por exemplo, não pode. Mas a banana é muito importante para... Mas é porque o paciente que tem doença renal crônica, como o rim regula, né, esses íons que ficam dentro da célula, o potássio é um íon que fica dentro da célula, ela é intracelular. Entendeu? E quem regula isso é o rim, através da sua filtração. Então aquele potássio tem quase tudo que a gente come, umas coisas mais, outras menos, né? Então quando você tem uma disfunção renal, que você alimenta desse potássio, o rim não consegue jogar isso para fora, o excesso dele. Então isso começa a se acumular fora do sangue. Ele é um íon que é para estar dentro da célula, não fora da célula.
E quando ele está dentro, ou quando ele está fora da célula, ele passa a ser prejudicial. Por quê? Porque o coração, por exemplo, funciona à base dessas alterações elétricas, porque esse íon ele trabalha como uma carga positiva, carga negativa. Então isso, a grosso modo falando, altera o batimento cardíaco. Então o potássio, quando ele atinge um nível muito alto, que a gente chama de nível sérico, ele pode inclusive parar o coração. Então por isso que esses pacientes são orientados a não ingerir potássio. Porque se ele ingerir, eles não vão conseguir controlar, vai subir o nível e o risco cardíaco dele é muito grande. Muito bem. Doutor, quanto tempo um paciente consegue ficar fazendo hemodiálise? Hoje está muito variável, né? A vida média não foi feito mais nenhum trabalho recente para a gente poder ver. Isso aumentou muito depois da tecnologia. As máquinas hoje elas são muito seguras, elas aumentaram a vida desses pacientes, mas a vida média gira em torno de 10 a 15 anos. É a vida média. Hoje nós temos muitos pacientes com 20, 25 anos em terapia renal e bem. Tá? Então as terapias cada vez mais elas têm sido aperfeiçoadas, elas têm melhorado e consequentemente aumentado a longevidade. E a tendência é evoluir. O grande problema é que esses pacientes eles não são portadores de uma doença só. É um diabético grave, que tem doença microcirculatória, doença macrocirculatória grave, é um hipertenso, entendeu? É um paciente que tem uma outra doença por trás, como neoplasia de próstata. Então é um paciente que é multifatorial. Por isso que esses pacientes eles têm uma mortalidade alta, têm uma morbimortalidade, ou seja, eles têm possibilidade de adoecer mais do que uma população normal e têm uma possibilidade de morrer também mais do que uma população normal. A diabetes eu acho que é uma das doenças que mais potencializa as demais. A diabetes realmente é uma doença mutilante, é uma doença também de caráter epidemiológico, né? Com a mudança do hábito alimentar, e isso cada vez mais vem crescendo. É uma doença também multissistêmica, ela comete todo o corpo. Ela vai do cabelo ao dedo do pé, passando pelo olho, passando pelo coração, passando pelo rim, passando pelo cérebro, passando pela periferia. O que você vê se você for ali fora, a quantidade de paciente diabético sem perna, cego, sem dedo. Então é uma doença muito grave. Na minha concepção, ela é mais grave do que a doença renal e que precisa também estar no calendário da atenção básica de forma efetiva. Muito bem. Qual a estatística hoje de pessoas que conseguem deixar de fazer a hemodiálise após dar início a esse processo? Isso aí a doença renal crônica, depois dela estabelecido o diagnóstico, não tem mais volta. Como eu falei, não tem cura. Agora, o doente agudo, que é aquele doente que por um motivo o rim parou, ele tem possibilidade de voltar. Mas depois que você define o renal crônico, existe um critério de definição. É aquele doente que já tem um rim pequeno, você faz um ultrassom, o rim dele já é menor, a relação córtico-medular dele é prejudicada. É um doente que já tem uma ureia creatinina mais de 3 meses, que não baixa. Então esse doente, ele recebe o diagnóstico de crônico. Ele, uma vez crônico, ele é estadiado, estágio 1 ao estágio 5. O estágio mais avançado é o estágio 5, que é quando esse doente precisa de uma terapia renal de substituição. É o estágio 5 da doença. Então esse paciente ele precisa ou vir com hemodiálise, ou vir com a diálise peritoneal que é feito na barriga, ou então transplante renal, que é colocar um outro órgão, ou de doador falecido, ou de um doador vivo, para que ele possa restabelecer essa função que os rins nativos dele perderam. Hoje no estado do Ceará, como é que está funcionando essa questão do transplante realmente, do paciente chegar nesse ponto? Nós temos uma grande felicidade. O estado do Ceará, eu acho que só perde hoje para o estado de São Paulo. É um estado que mais transplanta rim no Brasil. Eu acho que só São Paulo é que consegue transplantar mais do que o estado do Ceará. O estado do Ceará é pioneiro, né? Através do hospital das clínicas, do hospital universitário. O hospital geral também transplanta. Hoje os transplantes eles também transcreveram os hospitais públicos, estão nos hospitais privados. Então, assim, ele está sendo transplantado no São Camilo, que é o antigo Puradares de Fortaleza, sim. Antônio Prudente, Unimédio, exatamente, Costa Barra. Então, o transplante hoje é de muito fácil acessibilidade. Existe uma fila já
bastante grande. Você tem uma Como é ideia? que faz pra entrar Aqui nessa unidade nós já temos 40% desses pacientes que estão em diálise, eles já estão na fila de transplante. Uma informação dada pela nossa assistente social. A gente estimula muito isso, porque é o mais próximo tratamento da realidade da parte funcional, porque é um órgão que enviveste dentro de você, que vem de um falecido, mas que quando entra em você, ele se torna vida. Sim. É um órgão de verdade, vai fazer aquela função que o seu fazia, entendeu? Sim. Não é a cura, tem que ter essa consciência, não é a cura. Precisa se tomar remédio a vida toda para que esse órgão não seja rejeitado. Então a facilidade é muito grande, existe uma regulação para isso, só precisa do desejo do paciente. O critério para se entrar nele tem que estar ou em hemodiálise ou tem que estar com a função menor do que 15%. Sim. Aí você já pode entrar para fazer os exames e depois que é feito os exames, se não tiver nenhuma alteração a ser consertada, ele já entra na fila e entrou na fila, aí é o critério da sorte e da compatibilidade genética, tipo sanguíneo e o antígeno de compatibilidade. Aí o próprio centro de nefrologia encaminha. Faz a gente faz uma ficha de referência, vai para a regulação direciona, o doente diz qual é o centro que ele quer ser atendido, se ele quer ir para o HGF, se ele quer ir para a faculdade, e aí a regulação encaminha. E lá existe um ambulatório que começa toda a sequência de avaliação. Certo. Doutor, eu estou sabendo aqui da sua agenda e eu peço até desculpa. Não, imagina. Está demorando assim um pouco e eu sei, tem muita gente aí aguardando e tem muitas atribuições a fazer. Mas eu quero lhe agradecer. Eu sei que eu tinha aqui inúmeras perguntas de muitos amigos que gostariam de ouvir. Mas nós vamos conversar. Certo? Ouvir essas respostas. Eu adoro conversar, eu adoro a comunicação, eu acho que é um instrumento que só traz benefícios para toda a comunidade, principalmente quando ela é feita de forma séria. Com certeza. Né? Quando ela é feita de forma não tendenciosa, né? Você é um cara que traz essa informação, que tem uma credibilidade, é um cara que é independente, né? Então isso tudo faz com que a gente tenha confiança em falar, e eu acho que é importante para as pessoas entenderem, né? E tentarem tirar as dúvidas dentro daquilo que a gente conversa. Eu acho que é extremamente importante. Viu? Pois é, a pergunta aqui de um amigo é se existe um limite de tempo estabelecido para um paciente renal tornar-se um paciente renal crônico. Existe um tempo? Rapaz, aí vai depender do acompanhamento. Né? Na hora que você diagnostica o renal, como eu disse a você, estágio 1, 2 e 3, Sim. Esses estágios, eles podem ser acompanhados ao nível da atenção primária, pelo médico lá do PSF. A partir do estágio 3 para 4, é onde o especialista entra. Então, é em cima disso que é o retardo. E da obediência do doente. Tá? Então, assim, aquele paciente que trata diabetes de forma bem regular, através da dieta, com a medicação adequada, com o acompanhamento médico correto. Então, esse doente, ele pode demorar anos. Como é que isso é? Depois dos 35 anos de idade, é uma dica boa que está lá também no meu Instagram, Dr. Moisés Santana. Depois dos 35 anos de idade, a população de uma forma geral, independente de ter doença ou não, ela perde 1% do rim ao ano. Ou seja, o rim ele envelhece com a gente. Então o seu rim e o meu não é mais igual a antes dos 35 anos. Ele já teve um decréscimo de função. Por quê? Porque existe um processo natural de envelhecimento, que é de esclerose. O diabético, se não controla, ele pode perder 1% ao mês. É só para você ter uma ideia de comparação. 1% ao ano, 1% ao mês. O que quer dizer? Em um ano eu posso perder 12% da função. É muita coisa. Então depende muito do tratamento. O hipertenso do mesmo jeito. O cara que tem pielonefrite crônica, que é aqueles que têm infecções urinárias repetidas. O cara que tem cálculo renal que não trata. Então isso é muito variável. Mas se for bem acompanhado, isso pode durar anos. 5, 10 anos. Para que ele possa entrar no tratamento desse. Daí, a gente está hoje sempre fomentando isso. É tentar estimular o acompanhamento desse doente antes da diálise. É aquela coisa da prevenção. Prevenção é sempre assim. E é o que é mais barato. O tratamento desse é muito caro. Então, muitas vezes, você não previne e vai tratar. Entendeu? Então, tudo isso é gestão, tudo isso precisa ser divulgado com uma matéria dessa, que faz a pessoa ter consciência.
que faz ela procurar o especialista. Tinha um professor meu da faculdade, Luiz, que dizia que aquilo que não é visto não é lembrado. Não é lembrado, é verdade. É um ditado bem antigo. E muito eficiente. Atual, né? Atual, Então precisa ser dito à população. Mas diabetes, não esqueça de ver a função do rim. Se está com anemia e não sabe qual é a causa, pode ser a doença do rim. Procure um especialista, né? Verdade. E a diálise peritoneal, o que é a diálise peritoneal? A diálise Como ela funciona? E quando ela é indicada? A diálise peritoneal é indicada principalmente para aqueles pacientes que não têm mais acesso vascular no sangue, aqueles pacientes que têm doença cardíaca grave, porque ela é uma diálise mais lenta, você passa uma noite. Porém, o tempo de meia-vida dessa diálise é menor. Entendeu? Por quê? Porque precisa do seu peritônio. Por isso que é chamado peritoneal. O peritônio é uma camada interna do abdômen. É aquela membranazinha da carne que tem, que a gente tem dentro do peritônio. Então, aquela membrana é aquela artériazinha. Então, aquela membrana é quem faz a troca. Você introduz a solução de diálise através de um catéter que é colocado na sua barriga. Entendeu? Esse produto ele fica por um tempo para, através de um processo de troca de osmose, sair do meio mais concentrado para o meio, esvazia, coloca-se outro, demora mais um tempo, tira, coloca-se outro. Então a diálise peritoneal é a diálise que é feita pelo abdômen. Qual é a complicação maior? São as infecções, são as peritonites. E aí você começa a perder o peritônio. O peritônio de tanto inflamar, ele começa a endurecer. Aí a troca não consegue mais fazer. Você não consegue mais trocar os produtos. Por exemplo, o potássio que o doente renal tem muito, que precisa sair dele, o peritônio não consegue fazer. Entendeu? Porque a finalidade da diálise é essa, é fazer uma troca de substâncias de um meio mais concentrado para um meio menos, para tentar o equilíbrio. O que falta nele entra no produto que está lá, que tem mais concentração, e o que está em excesso volta porque o produto tem menos. Eu não sei se deu para vocês entenderem. A grosso modo é isso. E isso é o que faz o equilíbrio do corpo, o que faz esse paciente viver. Certo. Ainda voltando sobre o transplante, existe um limite de idade de acordo com as normas? As normas geralmente, porque depende também de cada centro. Na faculdade, que é onde eu participo, onde eu faço parte, né? Eu sou médico do transplante da Universidade Federal do Ceará, lá o permitido é até 78 anos. Certo. Essa pergunta é importante, né? É importante porque você sabe que quem tá vivendo essa situação, ele fica querendo encontrar elementos que satisfaçam... Aproxime ele mais da vida real, né? Então, é uma idade boa, né? Digamos assim, que antes a gente imaginava só a pessoa com uma idade bem menor, né? Mas não, é uma idade bem satisfatória. Isso aí chama critério expandido, né? Isso já é um critério que a gente chama no transplante de critério expandido, né? Que é aquele cara que é mais velho e que o risco dele é maior, né? E aí você tem que pesar, né? Se vale a pena receber, se não vale, né? Certo. Isso também é dito para o paciente e ele define isso, viu? Doutor, eu sei que a ideia maior é a gente procurar passar as informações para aquelas pessoas até de pouco conhecimento, tá certo? Mas que com hábitos elas possam melhorar. Olha, vamos voltar para a questão dos alimentos. Se eu sei que a banana faz mal, vamos botar no popular, faz mal para quem faz hemodiálise. Quem tem doença renal. Antes, que a minha preocupação não é quem já faz, é quem antes de fazer hemodiálise. Então, os primeiros sintomas, olha a minha pergunta, quais sintomas o paciente poderia observar para começar a perceber que pode ter problema renal, para ele começar a tirar alguns elementos que possam lhe trazer problema lá na frente, como por exemplo a banana. O paciente que tem doença renal, é porque assim, o cara que tem doença renal, ele tem que fazer os exames de sangue, dosar a creatinina, que é aquilo que eu disse, foi até o mote da campanha do Dia Mundial do Rim. Dose sua creatinina. Então ele tem que dosar a creatinina. Aquela creatinina que é alterada já demonstra que esse paciente tem uma doença renal. Agora, aquele paciente que não sabe que tem doença, está comendo potássio exagerado, o que é que ele pode perceber? Dormência nos lábios, dormência nas mãos. O cara começou a comer potássio e começou a apresentar isso pode ser um sinal. O nome chama-se hipercalemia. O potássio, quando é alto, o nome científico é isso. Isso pode ser um aumento do potássio no sangue. E se ele aumentou o potássio no sangue, com certeza é porque ele tem algum problema no rim que não está conseguindo. Porque o rim ele tem uma reserva funcional. Por exemplo,
Se eu como muito potássio, o meu rim joga para fora o excesso. Sim. Se ele estiver funcionando, eu sobrecarrego ele, mas ele joga. Se eu como muita proteína, a minha função vai lá para cima. Ele filtra mais para tentar controlar isso. Então o rim tem uma reserva funcional, vai até em média de 120%, como a gente podia dizer. Se o rim funciona normalmente 100, mas ele tem uma reserva funcional. E essa reserva funcional, ela só é exercida quando ele é exigido. Quando eu extrapolo, entendeu? Quando eu vou para um churrasco, que eu como cerveja, que eu como carne demais, então eu faço o rim trabalhar mais. Obviamente, se eu ficar fazendo isso de forma persistente, ao longo do tempo eu vou causar um dano nessa máquina. Se uma máquina funciona todo dia, o dia todo, ela tem a possibilidade de ter um problema maior do que aquela que funciona menos. Isso não é uma coisa lógica, né? O rim é do mesmo jeito, a grosso modo. Eu estou tentando falar com essa linguagem para que aquela população sua, que não tem esse conhecimento científico, ele possa entender. Entendeu? Então, comer o potássio demais, não sabe que começou a ter uma dormência, vai na emergência, diz o doutor, pede uma creatinina, dosa o teu potássio, aí tu vai conseguir identificar. E se tu já tiver essas doenças que eu falei, diabetes, hipertensão, que são as principais, disparadamente, no mundo todo. A principal causa hoje do paciente que faz hemodiálise são esses pacientes que têm essas doenças prévias e que não tratam de forma adequada. Então, se tu já tem isso, tu já tem que ficar atento, alerta, entendeu, Adilson? É porque eu acho que essa é a forma que a gente pode chegar à população. É com esse linguajar, é com essa forma de mostrar e de apresentar as coisas que nós vamos chegar àqueles pacientes lá do posto de saúde, aqueles que nem estão frequentando, mas que podem passar a observar. Oi, doutor, eu quero lhe agradecer. Eu sei que se o senhor permitir, eu voltarei aqui novamente para a gente poder orientar e passar mais informações após os questionamentos de algumas pessoas que irão fazer, com certeza. A gente voltar aqui depois, eu voltar aqui depois, para a gente discutir e contribuir, de certa forma, com a nossa população. Eu só tenho a lhe agradecer pela atenção e desculpa aí. Imagina, o avançar da hora. Eu que agradeço, eu parabenizo a sua iniciativa. A gente precisa de pessoas assim. A gente não pode só esperar do governo as soluções das coisas. Nós podemos fazer parte desse processo, cada um dentro do seu quadrado, como se diz no mercado popular. Eu aqui como médico, você como um compositor, como um escritor, como um literário, como um cara que tem uma cultura evoluída, levando isso à comunidade que realmente precisa, com a linguagem simples, com a linguagem objetiva, focada, para que as pessoas possam abrir a mente, para que elas possam pelo menos pensar. Então, parabéns pela iniciativa, eu vou estar sempre pronto a lhe atender, e a gente podia dizer que vai ser Hemodiálise 2. É o próximo episódio. É o próximo episódio, viu? Fechado. Obrigado, viu? Um abraço, tudo de bom, viu? Tchau. Forte abraço.